Hello, students! Bem-vindos à nossa aula do Conquistar. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, no Centro de Mídias _AM e de nos marcar aí utilizando a hashtag Projeto Conquistar Seducam. Vamos para o título da nossa aula? Então, nosso episódio 10, nós temos ali o desafio de língua inglesa, idêntica, mas nem tanto. O uso das preposições in, on e at relacionadas a tempo e espaço. E agora, nosso detalhamento, o uso das preposições in, on e at relacionados a tempo e espaço. Vamos agora para o nosso primeiro desafio. Olha só, a Banca SMEAN 2023 encontra as expressões in the morning, on Sunday, at night. Então, trata-se de um caça-palavras e essa atividade aí resume bastante as situações de uso dessas preposições. Vou deixar aí alguns instantes para vocês responderem e depois nós voltamos aí com a correção. O que vocês acharam da atividade? Fácil, né? Acredite, é bem mais fácil encontrar palavras, expressões num caça-palavras do que saber exatamente a utilização dessas preposições na prática. Mas calma, a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai melhorando e daqui a pouco vai saindo aí tudo de forma automática. Enquanto isso, é bom a gente rever e prestar atenção nas estratégias para encontrar e saber quando utilizar essas expressões, no caso aqui, né, todas elas carregam uma preposição. E essas preposições, embora tenham o mesmo significado, a mesma tradução, elas sempre vão ser utilizadas em situações diferentes. Calma que a gente vai ver tudo isso. Vamos ver a resposta? Olha só, então nós temos a primeira, né? At night. Essa palavrinha night, quando eu me refiro à noite, ela sempre vai exigir a preposição at, tá certo? Então, at night sempre vai exigir o at antes da palavrinha night, tá? Quando eu quiser me referir à noite. Então, já anotem aí. Na sequência, nós temos on Sunday. On Sunday também tem um padrão aqui, tá? Dias da semana, então todas as vezes que eu me referir a dias da semana, eu vou sempre utilizar a preposição on. Dias da semana, né? Que língua inglesa ele vai estar sempre escrito, iniciado com letra maiúscula. Então, on Sunday, dias da semana, eu tenho então a preposição on, sempre, né? Me referir a dias da semana, eu vou utilizar o on. E aí, por último, nós temos in the morning, in the morning. Então, a preposição in, embora aqui relacionada a um período de tempo menor do que um dia, ela sempre vai estar presente nessa expressão in the morning, porque na prática, né, na regra geral, a preposição in é sempre utilizada por um período maior de tempo do que o on. Nesse caso aqui, como se trata de uma expressão, ela sempre vai vir dessa forma. Então a gente não precisa procurar o porquê, né? A gente precisa mesmo memorizar essas expressões e em quais situações eu utilizo uma preposição ou outra. Vamos agora para o nosso conteúdo? Então, as expressões in the morning, on Sunday, at night, resume o uso das preposições in, on e at. Mas aqui vale com atenção, tá? A gente precisa prestar atenção num detalhe. O uso das preposições, na maioria das vezes, nós podemos utilizar e lançar mão de estratégias para memorizar em quais situações eu uso quais situações eu uso outra preposição. Só que essa regra ela é geral e ela não vale para todas as situações. Há sempre as exceções. E aí não tem outro jeito da gente lidar com essas preposições, senão memorizar em que situações cada uma delas são utilizadas. Há expressões que exigem o at, as situações, né, em que precisam do on e outras situações onde eu devo utilizar somente o in. Mas essas situações, elas divergem da regra geral. Tem uma regra geral que a gente utiliza para padronizar o uso dessas preposições, que é referente a tamanho de espaço, né, um espaço muito amplo, menor e um espaço mais preciso, também relacionado a tempo, um período de tempo maior, menor e um período de tempo bem específico. Isso aqui resume, de certa forma, na grande maioria das vezes,
o uso das preposições in, on e at, mas não determina todas as situações em que eu devo utilizar. Há sempre aquelas exceções. E essas exceções são basicamente expressões que exigem o uso de um ou de outra preposição, tá certo? Então, se por acaso vocês ouvirem, né, uma preposição sendo utilizada diferente, né, relacionada a esse período de tempo longo, curto ou um período de tempo mais específico, se vocês verem algo que foge dessa regra, é porque há sempre exceções. Por exemplo, quando eu falo que on, o período de tempo on é um período de tempo intermediário, não muito longo, mas também não muito, né, muito preciso, eu devo prestar atenção que dias da semana, né, eu sempre vou utilizar o on, isso é uma regra, mas eu tenho, por exemplo, quando eu falo meio período, manhã, por exemplo, in the morning, eu vou utilizar a preposição in. A regra geral diz que o in deve ser utilizado para períodos de tempo maior do que on. Mas como se trata de uma expressão que exige, e não cabe a nós identificar ou saber porquê, a expressão in the morning, mesmo sendo um período de tempo menor do que um dia, deve estar presente nessa expressão, tá? Então isso é um claro momento em que a preposição exige, né? Ela é exigida em determinada situação, né? Em determinada situação de uso, e eu não posso trocar, tá bom? É uma clara situação onde a regra geral não valeu. Teve aqui uma exceção. Vamos ver as outras alternativas ali? Então, usa-se a preposição in para períodos de tempos longos. Então, aquilo que eu acabei de falar, né? Então, eu utilizo a preposição in para um período de tempo maior, tá certo? E maior do que todas as outras, né? Do que a preposição on e at. Olha só, ele é utilizado, via de regra, eu estou falando aqui de uma regra geral, utilizado para períodos de tempo maior do que on e at, certo? Definido até aqui. Só que eu utilizo, por exemplo, a preposição on para dias da semana, que é um período de tempo relativamente curto, se comparado a um século, por exemplo. Só que quando eu me refiro a um período do dia, né, por exemplo, amanhã, né, eu vou utilizar a preposição in the morning. O período do dia é menor do que o dia. Isso é uma clara situação onde a regra geral não vale, porque eu tenho aqui uma exceção. Então, na expressão in the morning, eu devo utilizar sempre o in, tá certo? Voltando aqui. Usa-se a preposição on para indicar um período de tempo intermediário. Então, nós temos o on sendo utilizado num período intermediário, não muito longo, né, com relação ao in, e também não muito preciso com o at. Então, ele fica num período intermediário. Parece que fica assim, não muito claro, né, mas ele fica à medida que eu vejo em que situações eu utilizo o in, que é a situação de período de tempo bem longo, e o at, quando é um período de tempo mais preciso. Tudo que não for in ou at, eu vou utilizar a preposição on. Mas eu reitero que essa definição, né, essa estratégia de facilitar o uso dessas preposições, de compreender quando elas são utilizadas, não é restrita a essa regra. Tem sempre as exceções, não tem outra forma, a gente precisa memorizar essas situações. Voltando aqui, olha só. Utilizamos, né, usa-se a preposição at para se referir a um tempo exato. Então, aqui dá exatamente a dimensão das preposições in, on e at relacionadas a tempo. Eu utilizo in para período de tempo longo, eu utilizo o on para um período de tempo intermediário, e eu vou utilizar a preposição at sempre para um período de tempo específico. Tá? Quando é um período de tempo específico, como hora exata, eu vou utilizar a preposição at. Então, quando a gente utiliza, né, olha de uma forma macro, né, uma visão macro, a gente percebe quais situações eu devo utilizar uma ou outra. Mas essa regra do tempo, né, in para período longo, on para um período intermediário e o at para um período mais preciso, não resume todas as situações de uso. Há sempre aquelas situações onde essa regra foge, tá? Onde eu tenho uma situação onde determinada expressão exige a utilização de uma ou de outra preposição, tá bom? Agora nós vamos para o nosso segundo desafio. Então, o nosso segundo desafio, né, a banca também é SMEAN 2023, nós temos a seguinte questão aqui. Agrupe as expressões em frente à preposição correta. Então, tem algumas expressões aqui, night, home, century, Brazil, Saturday and table,
vocês vão agrupar essas expressões em frente a essas três preposições ali. In, na letra A, letra B, o on, letra C, o at. Então, vou deixar aí vocês um tempinho para vocês responderem, depois nós voltamos para a correção. E aí, foi fácil completar ali aquelas lacunas, né? Colocar as expressões em frente de cada uma das preposições? Se vocês prestarem atenção, né, nas situações de uso de cada uma delas, facilitou bastante o trabalho de vocês, né? Lembrando que nós utilizamos aí o on, o in e o at em situações bem específicas, tanto para lugar quanto para tempo. Mas vamos dar uma olhadinha na resposta agora? Olha só. Então, era para agrupar as expressões frente a cada uma das preposições. Então, essas três preposições aí sempre causam bastante problema, né, em língua inglesa, porque elas têm a mesma tradução, o mesmo significado, mas elas têm situações de uso, né, possuem situações de uso bem diferentes. Na letra A, nós temos o seguinte. Olha só, então, na frente da preposição in, century and Brazil. Aqui a gente já vê um padrão, tá? Aqui já consegue perceber, né, que nós temos um padrão. Eu falei que a preposição in é utilizada sempre num período de tempo longo, certo? Um período de tempo bem amplo. Nada mais longo, né, do que um século, century. Então, nós temos aqui a utilização dessa preposição corretamente, né? Um período de tempo longo, logo eu vou utilizar a preposição in. Aqui, gente, o Brasil é um local, é um país, né? E eu devo utilizar, então, junto com a preposição in, justamente porque é um período, né, um espaço bem amplo, né? Todas as vezes que vocês pensarem, né, num espaço amplo, pensem nesse espaço também, ele com fronteiras, tá? A utilização do in é um espaço de tempo também muito grande, mas que é determinado por fronteiras. Então, o país tem fronteiras, eu devo utilizar, então, a preposição in, tá certo? Na letra B, olha só, nós temos um padrão também. Saturday, sábado, and table. Então, para dias da semana, que sempre serão iniciados com letra maiúscula, eu devo utilizar a preposição on Saturday. Então, dias da semana, a preposição on, porque é um período de tempo menor, né? Menor do que século, century, certo? Então, um período de tempo menor, intermediário, eu devo utilizar, então, a preposição on. Dias da semana também já é uma regra, eu vou sempre utilizar a preposição on. E agora nós temos table. Olha só a palavrinha table. É uma palavra, né, uma superfície. Todas as vezes que eu me referir a um lugar e esse lugar apresentar uma superfície, eu vou utilizar a preposição on, tá bom? Então, para tempo, a preposição on é utilizada para um período de tempo intermediário. Já para falar de lugar, eu vou utilizar a preposição on para falar de um local que tenha superfície, como é o caso de mesa, mas também para falar de um espaço reduzido se comparado, por exemplo, com país, tá bom? País é um lugar grande que tem fronteiras, eu vou utilizar a preposição on para um espaço para um espaço menor se comparado com o país, tá bom? Nesse caso aqui, table, ele está apresentado no sentido de sobre algo, né? Acima de, sobre algo. Também é uma situação de uso dessa preposição on relacionado aí a espaço, quando ele tiver superfície ou, né, quando esse local for um pouco menor do que as situações de uso da preposição in. Na sequência, letra C, nós temos o seguinte: at night, at home. Então, isso aqui já é uma expressão, vale a pena memorizar, tá? Todas as vezes que eu me referir à noite, eu vou utilizar a preposição at night. Então, ela é uma estrutura que sempre vai exigir a preposição at. Não tem como errar, desde que eu memorize, então, o uso dessa preposição, dessa expressão. Então, at night, né, um período do dia, né, noite,
Mas essa expressão por si só já exige o uso dessa preposição, tá bom? É uma daquelas situações onde a regra geral não necessariamente vale, tá? Porque ela é uma estrutura que sempre vai exigir essa preposição, então nem sempre, né, ela obedece essa regra geral. At night. At night, né, à noite, ele é um período de tempo curto, né, se comparar com um século, por exemplo, mas também não é muito preciso, né? A noite tem várias horas. Então, mesmo não sendo bem preciso, eu devo utilizar sempre a preposição at, porque essa expressão, né, ela exige o uso desta preposição. E também a palavrinha home. Home, né, lar, eu devo utilizar a preposição at home. At home, então, para local onde, né, se mora, no lugar onde vive, eu vou utilizar a preposição at. Então, casa é um lugar, de certa forma, né, o lar é um lugar preciso, né, então ele obedece, de certa forma, a regra que diz que utiliza a preposição sempre a lugar específico, mas ela é também uma expressão que vai sempre exigir o at, tá bom? Então, at home, eu vou utilizar sempre a preposição at, que é utilizado para períodos aí tanto de tempo preciso quanto um espaço também muito preciso. Vamos dar uma olhadinha agora no conteúdo, né, o porquê dessas respostas? Olha só, utiliza-se a preposição in para se referir a período de tempo longos, como séculos, e espaços amplos, como países. Aqui, então, resume muito bem o uso da preposição in. Tá? Então, eu vou utilizar a preposição in sempre relacionado a tempo, um período de tempo muito longo, ou então quando eu utilizar essa preposição para falar de um espaço também muito longo, tá bom? Então, espaço de tempo longo e período de tempo longo, amplo, eu vou utilizar essa preposição in. Vamos voltar lá? A preposição on, por sua vez, é usado, né, no sentido de sobre, no caso da mesa, né, table, e também no sentido de em cima de, né, em cima de algo, como mesa, e períodos de tempo intermediários, como dias da semana. Então, aqui nós já conseguimos identificar um padrão, né? A preposição on, ela é utilizada sempre no sentido de em cima de, sobre algo, né? Como mesa, por exemplo, e um período de tempo intermediário, como dias da semana. Então, já repararam que nós temos a preposição in, eu utilizo para um período de tempo bem amplo e um espaço amplo. O on, né, a preposição on, eu vou utilizar para um período de tempo mais reduzido e também para um espaço reduzido. Agora, a gente vai dar uma olhadinha aí na preposição at. Olha só. A preposição at é usada para períodos de tempo e locais bem específicos. Então, todas as vezes que eu estiver falando de um local bem específico ou de um período de tempo específico, eu vou utilizar a preposição at. Por exemplo, hora exata, eu vou utilizar at, porque é um período de tempo bem específico. Ou então, quando eu for utilizar um número, por exemplo, de uma residência, eu vou utilizar sempre essa preposição at, porque é um espaço ali, né, um local bem preciso. Então, tempo preciso e local preciso, utilize a preposição at. Vamos agora para o nosso terceiro desafio? Então, nosso terceiro desafio, né, a banca também é Semeando 2023, nós temos: complete as frases usando as preposições in, on ou at. Então, são preencher ali aquelas lacunas, né, utilizando essas três preposições. Lembrando, né, tudo que a gente já ouviu sobre elas. Então, na letra A, I'll meet you, aí tem a lacuna, the park. Letra B, the cat is, temos a lacuna, the roof. Letra C, we're going to the movies, aí nós temos a lacuna a ser preenchida, mais Friday night. E a letra D, my birthday is, a lacuna a ser preenchida, mais January, que é um mês do ano. A dica que eu dou para vocês é que vocês memorizem, né, quais estações eu utilizo. Lembre essa ideia de tempo longo, né, um espaço intermediário, um período de tempo intermediário ou um tempo e local específico. Isso vai ajudar bastante vocês aí a responder essa atividade. Vou deixar aí um tempinho para vocês responderem, depois nós voltamos aí com a correção.
Então, qual foi o nível de dificuldade dessa questão? Né? Se vocês utilizaram aí o que nós vimos, né? A estratégia de memorizar a ideia de tempo longo, tempo curto, né? Ou também espaço longo, espaço mais curto, com certeza, se vocês utilizaram aí essa estratégia, vocês encontraram a resposta com mais facilidade. Mas vamos olhar como é que saiu? Olha só. Então, nós temos a resposta do nosso desafio, né? Nós temos a seguinte, na letra A, I'll meet you at the park. Por que, gente, que eu utilizo essa palavrinha ali, at the park? Se a gente pensar que o parque ele é um local fechado e que possui fronteiras, teoricamente eu deveria utilizar a preposição in. Não estaria errado pensar dessa forma, embora gramaticalmente falando esteja errado, tá? Então, o parque, ele é um local, né, que ele tem as suas fronteiras, ele é determinado, porém, ele também é um local específico, tá? Ele é um local, por exemplo, se a gente pensar que nesse parque tem uma portaria, lá pode chegar uma carta, por exemplo. Né? Então, é um local específico. Então, portanto, justificado aí a utilização da preposição at, tá bom? Se eu pensar no parque como local fechado, aí eu posso, né, ser levado a crer que eu deveria utilizar a preposição in. Mas tem esse porém, né? O parque também é um local específico e, portanto, eu devo utilizar a preposição at, tá bom? Toda vez que eu falar a preposição at, pense num local onde é possível receber uma encomenda dos Correios, por exemplo. Se é possível chegar uma encomenda nesse local, então ali eu vou utilizar a preposição at. E no caso do parque também não é diferente, tá? Porque é um local exato. A letra B. The cat is on the roof. Então, o gato está sobre o telhado. Aqui a preposição on eu estou utilizando com a ideia de sobre algo em cima de, tá bom? Então, o on ele é utilizado com um espaço, né, ou um tempo intermediário, mas ele também é utilizado, essa preposição utilizada para falar de algo que está sobre um determinado local. Então, a gente sempre memoriza a ideia de superfície. Se esse local tem uma superfície, então, ou é uma superfície, né, eu devo utilizar a preposição on. Telhado, roof, ele é, então, uma superfície, portanto, justificado aí o uso da preposição on. Voltando. Letra C, então. We're going to the movies on Friday night. Nós vamos, né, para o cinema, né, na sexta-noite. Por que eu utilizei a preposição on? Bem, a expressão at night eu devo utilizar sempre, né, com a preposição at night, para falar à noite, at night. Então, repare que a presença do at é obrigatória nesse caso. Quando eu falo à noite, mas relacionada a um dia específico, um dia da semana específico, então justifica aí o uso do on. Tá? Independente se o período da sexta-feira, né, Friday, é manhã, tarde ou noite, eu estou me referindo primeiro ao dia. E dias da semana exigem, então, o uso da preposição on. We are going to the movies on Friday night. Nós vamos, né, para o cinema na sexta-noite. Então, o uso da preposição on justamente sendo justificado ali por causa do Friday, que é dia da semana. Letra D. My birthday is in January. Bom, aqui nós temos um padrão. Meu aniversário é em janeiro. Quando se trata de meses do ano, eu vou utilizar a preposição in, tá? Que é um período de tempo aí longo, né? Se comparado, por exemplo, a um período de tempo, né? Uma hora exata, por exemplo, né? Que seria utilizado nesse caso o at. Então, mês é um período de tempo relativamente longo se comparado com a hora exata. Nesse caso, então, o uso da preposição in. Que, aliás, né? A preposição in vai ser sempre utilizada com meses do ano. Vamos agora para o nosso conteúdo. Usamos a preposição at relacionado ao lugar quando o local for exato. Lembra da ideia do parque? Pois bem, cabe exatamente aqui. É um local, é um espaço, né, muito preciso. É um local que poderia, por exemplo, chegar uma encomenda. Então, ele é um local específico, logo justifica-se o uso da preposição at, ok? Agora, usamos a preposição on relacionado a lugar no sentido de sobre, em cima de. Bem, o on, então, é um período de tempo intermediário ou um local intermediário. Mas essa preposição também é utilizada na ideia de sobre algo em cima de. Se tem superfície, eu utilizo a preposição on. Então,
usamos a preposição on relacionada a lugar no sentido de sobre, em cima de. E aqui nós temos usa a preposição on, né, que é uma das questões lá, relacionada a tempo para dias da semana. Então, todas as vezes que eu me referi a dias da semana, independentemente se eu estou me referindo a um período, né, daquele dia, eu sempre vou utilizar o on, né, porque eu estou me referindo a um período exato, mas de um dia da semana. Então, dias da semana sempre exige a preposição on. E por último, usamos a preposição in para meses do ano. Isso aqui também é uma regra. Dias da semana, aliás, meses do ano, né? Ele vai exigir sempre a preposição in, tá certo? Mas agora, para finalizar e para arrematar bem o aprendizado sobre as preposições, eu vou mostrar para vocês algo bem interessante. Olha só, todas as vezes que vocês perceberem o uso dessas preposições, se depararem com o uso dessas preposições, pense na ideia de uma pirâmide. Né? Uma pirâmide, ela tem a base, tem um período ali, né? Que é um período, um espaço intermediário, e também tem a ponta, né? O cume. O uso das preposições, tanto in, on, at, tanto relacionado a tempo, lugar, pode ser utilizado com essa ideia de pirâmide. Então, pensar numa pirâmide é uma estratégia para lembrar em que situações eu utilizo uma ou outra. Olha só, eu vou utilizar então a preposição at, olha só, a preposição at, que fica no cume da nossa pirâmide, para período de tempo, né? Para período de tempo exato e também para um local exato, tá? Hora exata, por exemplo, é uma situação que eu vou utilizar o at. Ou então um local onde eu recebo uma encomenda, um local que tem um número, né? O número de uma residência. Esse local eu vou utilizar também a preposição at. Quando que eu utilizo o on, relacionado a tempo e lugar? A preposição on eu vou utilizar relacionado a tempo e lugar, né? Sempre num período aí intermediário, quando não é um período de tempo preciso e também não é um local preciso, mas ele é mais preciso se eu comparar, por exemplo, com o in, ok? Então, o on é um período de tempo que não é muito longo, mas também não é preciso. Relacionado a espaço, ele não é muito preciso, mas também não é um espaço muito amplo. E por último, na base da nossa pirâmide, nós vamos ter a preposição in. Então, a preposição in é utilizada para período de tempo bem amplo, tá? E também para um local bem amplo. Então, todas as vezes que vocês se depararem com essas preposições, essas três preposições aqui, vocês vão lembrar, então, dessa ideia de pirâmide, porque ela resume bem o uso, né, dessas preposições. Todos os usos das preposições não estão restritas ao uso, né, ao pensamento dessa estratégia aqui de pirâmide, mas na mais das vezes eu consigo identificar o uso das preposições com essa ideia de pirâmide. Tá certo, gente? Agora nós vamos para nossas considerações finais. Então, pessoal, obrigado pela atenção. Mas antes disso, vamos para a nossa selfie? Ah, e não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Então, no @centrodemídias, _IM, e principalmente nos marque ali utilizando a hashtag Projeto Conquistar Seducam. Tchau, tchau!